Bom dia, Formoso. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Estarmos aqui mais um domingo, nessa manhã maravilhosa, essa linda manhã, para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor. Porque só Ele é digno, né? De toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Se você ainda não cumprimentou aí seu irmão que está ao seu lado, aproveite essa oportunidade, fala para ele que bom que você veio, que bom que você está aqui para louvarmos a Deus juntos. Amém? Que maravilha, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vem à casa do Senhor com alegria? Amém? Vamos nos colocar de pé, se assim você puder. Vamos estar louvando ao Senhor, porque Ele é a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer.
Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em pensava em mim, pensava em nós. Mais uma vez. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas imitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glória a Deus. Graça e paz, bom dia. Nós podemos cantar o refrão novamente? Podemos? Dá a mão para quem está aí do teu lado. Se você pode, fica de pé. Dá a mão. E vamos falar com toda a força do nosso coração. Por mais que as trevas militem, e as trevas militam todos os dias, com força, com sagacidade, para tentar nos separar, nos dividir como igreja do Senhor. O que o inferno quer é que haja uma dissensão, uma dissolução no meio do povo de Deus, para que a igreja se enfraqueça e o inferno tenha poder, tenha domínio. Mas as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do
Senhor. Então cante com força, com ousadia, com autoridade, declarando de verdade isso que nós acabamos de cantar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, que é digno de honra, glória, louvor, poder e autoridade. Nenhum outro há como nosso Deus. Você pode se sentar. Mais uma vez, graça e paz da parte do nosso Deus. Que alegria estar aqui na manhã deste dia para celebrar a vida, para celebrar Jesus. Não há outra razão para estarmos aqui senão esta. Senão esta. Quero dividir com vocês o texto da palavra de Deus em Isaías. Abra a sua Bíblia. Isaías 40, a partir do versículo de número 28. Amém? A palavra de Deus diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você pode falar junto comigo? Vamos todos juntos esse último versículo, versículo de número 31, bem forte, bem bonito. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você está cansado, querida? Você está cansada, querida? Espere no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor não se cansam e nem se fatigam. A caminhada é difícil, é dura, espinhosa, pesada, mas a palavra de Deus nos garante que aqueles que esperam no Senhor, em quem você tem colocado a tua esperança? Em quem você tem depositado a sua esperança? A nossa esperança, para que tenhamos forças para continuar a caminhada, precisa vir do Senhor. Amém? Nós vamos orar daqui a pouquinho, mas eu já vou pedir aí para a Claudinha trazer as nossas bolsinhas do quilo. Queridos, hoje é o segundo domingo, domingo da ação social. Você já trouxe o seu quilo? Quero te agradecer por isso, muito obrigada. Já vi algumas pessoas depositando ali, outras já trouxeram durante a semana. Você ainda não trouxe o seu quilo? Precisamos que você traga ainda hoje, logo mais à noite, mais tardar, você deixar aqui na igreja amanhã, porque amanhã eu preciso ir ao mercado comprar aquilo que está nos faltando e eu preciso da sua ajuda, da sua contribuição, da sua colaboração. Se você não trouxe o alimento, não vai ao mercado, mas você quer contribuir, contribua através do Pix da igreja. Basta colocar 1 centavo a mais, nossas tesoureiras vão entender que esse valor é destinado para a ação social e nós precisamos da sua ajuda. Também preciso que você ore pelo Júnior.
O Júnior, aquela pessoa, aquele empresário que todo mês nos doa a cesta básica. Virada de ano, mudança de governo, e ele está passando por um momento difícil, uma crise na sua empresa, e por essa razão ele não tem podido nos ajudar nesses últimos 3 meses. Então nós precisamos clamar ao Senhor por aqueles que têm sido um braço forte aí na nossa ajuda. Porque essas 10 cestas básicas que ele dá, nos ajuda muito na distribuição das cestas básicas para a comunidade. E sem ela, infelizmente, a gente acaba onerando o cofre da igreja. E ainda que você doe um valor aí para essa ajuda, não é o suficiente em função do aumento dos preços dos alimentos, não é o suficiente para suprir toda a necessidade. Então nós precisamos usar de alguma maneira fundos da igreja, o que nós não gostamos de fazer e não queremos fazer, porque nós entendemos que a igreja tem muitas outras demandas que precisam ser atendidas. Por isso eu preciso da sua ajuda, da sua contribuição, da sua colaboração. Preciso que você chegue junto aí. Se você não faz, se você não tem interesse em fazer, que hoje o Espírito Santo mova o teu coração para que seja você um participante da expansão do reino de Deus nesta terra através da doação de alimentos. Também quero dizer para você que os cursos da ação social começam amanhã. Segunda-feira nós já teremos o curso. Nós temos manicure, nós temos corte e costura, nós temos culinária, crochê. E se você quer fazer parte disso, você quer fazer um desses cursos, basta você fazer a sua inscrição com a Ivonete, comigo, com a Jussiara. Basta procurar uma de nós e vamos ter imenso prazer aí de te dar toda a orientação que você precisa. Tá bom? Temos também jiu-jitsu e balé para as crianças, tá? Então, você tem aí uma gama de atividades que a nossa igreja realiza através da ação social. Temos classe de alfabetização, alfabetização de adultos. Se você conhece algum adulto aí que precisa aprender a ler e escrever, basta também se matricular e fazer parte dessa grande escola. Nós vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir ao nosso Deus que continue nos abençoando, nos ajudando e nos fortalecendo. Feche seus olhos, vamos falar com Ele. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela manhã deste dia. Tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor é e faz, e obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, eu não sei como estão os meus irmãos na manhã deste dia, mas eu peço que em nome de Jesus o Senhor os fortaleça. Se tem alguém aqui cansado, desanimado, fatigado, desesperançoso, que seja hoje o dia que o teu Espírito Santo vá falar de maneira clara e profunda nesse coração, e que ninguém saia daqui da mesma maneira como entrou, mas saia cheio do Senhor, cheio, Senhor Deus, da certeza daquilo que o Senhor quer, dos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. E é isso que nós queremos, Deus, depositar a nossa vida no teu altar e pedir que o Senhor nos use como instrumento nas tuas mãos. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, para que ao final de tudo o teu nome, apenas o teu nome seja glorificado. Essa é a intenção do nosso coração. Precisamos de recursos, Senhor Deus, para as cestas básicas. O Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade daqueles que vêm aqui buscar o alimento. O Senhor conhece a necessidade da nossa igreja. Por isso eu peço que em nome de Jesus o Senhor envie pessoas dispostas a contribuir, a colaborar, a ofertar, a doar, Senhor Deus, para essa causa. Senhor, em nome de Jesus eu peço que o Senhor abra as portas para o Júnior. Todos aqueles valores que ele precisa receber e que não tem recebido, todos os contratos que estão engavetados, Pai, em nome de Jesus, entra com providência. Ele tem um coração voluntarioso, um homem que se dispõe a ajudar em todo o tempo que é solicitado, mas tem passado por um momento de escassez. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor superabunde nos celeiros dele, que aquilo, Senhor Deus, que ele já fez durante tantos anos, ele possa continuar fazendo e quiçá, Senhor, fazer ainda mais, doar ainda mais, multiplicar a oferta que ele sempre deu. Em nome de Jesus, Deus, que haja superabundância para que da mesma maneira ele possa fazer a diferença aqui na primeira igreja batista em Vila Formosa.
Formoso, em tantos outros lugares que Ele também tem ajudado. Peço por cada irmão, por cada irmã que traz o seu quilo, que traz a sua oferta, que traz a sua ajuda, a sua colaboração, que entende a necessidade desta obra. Deus, eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor multiplique também, que não falte a provisão, que não falte o trabalho, o alimento, que não falte a saúde, Deus. Pai, em nome de Jesus, visita a casa dos meus irmãos, aqueles que gostariam de ofertar, de contribuir, que não têm podido, que o Senhor abra as portas, que o Senhor coopere para que eles possam, Deus, contribuir, que eles possam fazer aquilo que propôs o coração de cada um. Envia outros, Senhor Deus. Obrigado por aquela família que todos os meses, Deus, também tem nos ajudado. Muito obrigada, Deus. Quanta gente, Deus, com o coração aberto e voluntarioso, que tem chegado junto nesta obra. Não deixe faltar, Senhor. Não deixe faltar os recursos para que possamos continuar avançando. Em nome de Jesus, nós clamamos a provisão do Senhor, a providência do Senhor nesta causa. Nós confiamos no Senhor, na força do Teu poder, Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, pelos irmãos que virão agora dedicar os seus dízimos e suas ofertas. Muito obrigada pelos valores que serão depositados. Peço que haja, Senhor Deus, que esses valores supra toda a necessidade da nossa igreja, todos os compromissos que temos como igreja do Senhor, que sejam supridos através dos valores que serão depositados. Que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus, voluntariedade, comprometimento e compromisso com aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor aí faz. Toma a vida do nosso pastor nas Tuas mãos. Continue ajudando e fortalecendo o Teu servo juntamente com a sua esposa. Cuida de tudo, Deus. Entregamos nas Tuas mãos este culto e Te agradecemos por tudo que o Senhor aí faz. Fazemos isso, Deus, no nome precioso de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Graça e paz, igreja. Bom dia. Vocês estão felizes? Tá tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Deixa eu acertar aqui o microfone. Ficou melhor assim. Que bom estar aqui mais uma manhã, mais um domingo para a glória do Senhor. E é bom estarmos juntos como igreja, celebrando ao nosso Deus, adorando o nosso Deus, esse Senhor maravilhoso, o nosso Salvador, cheio de graça, cheio de misericórdia, nessa manhã tão maravilhosa e ensolarada. Graças a Deus, o carnaval já passou, louvado seja Deus. Orei muito pelas igrejas que estavam lá realizando um trabalho de resgate de almas e tive alguns retornos dessas mensagens e eu fiquei muito feliz porque teve muitas vidas que foram salvas no carnaval, para a glória do Senhor.
Louvado seja Deus, amém? Muitas vidas foram resgatadas, muito cristão desviado, muito filho de crente, muito filho de pastor, muita gente que provou do evangelho e se afastou por algum motivo e foram resgatados lá no meio do carnaval. É isso, nós oramos, Deus envia, e quando a igreja se une, o reino avança e o mal é dissipado para a glória do Senhor, amém? Queridos, eu não sei se vocês estão assim, bem conectados com datas, né? Mas ontem foi o Dia Internacional da Mulher, né? Seja Deus parabéns para a mulher que está do seu lado aí. Você fala, parabéns, mulher. Se você for mulher também, pode dar parabéns. Você que é homem também, fala parabéns, mulher. Vocês são maravilhosas. Quero falar para vocês que vocês são maravilhosas. Claro que existem várias mulheres especiais na nossa vida, não é verdade? Mas eu tenho minha mulher maravilhosa, que é a minha esposa, né? E a minha mãe. Então, duas mulheres que eu admiro muito, mulheres que moram no meu coração. Tem uma outra mulher também que mora no meu coração, que é a Tia Lili também, né, Tia Lili? Você mora no meu coração. É outra mulher também que eu tenho um apreço muito grande. Tá bom, Tia Lili? Deus abençoe a sua vida. Tá bom? E a todas as outras mulheres, Deus abençoe vocês. O dia de vocês não é no dia 8, não. É apenas uma data simbólica. O dia de vocês é todos os dias. Amém? Quero saber quem nos visita nessa manhã, você que nos visita primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta vez. Não? Alguém que nos visita aí? Não fique com vergonha. Não, somente só o Igor. Só o Igor. Levanta, Igor, para o pessoal te conhecer aí. Levante. Olha aí, esse aqui é o Igor, gente. Tá bom? Ô Igor, vou fazer um momento de abraço aqui. Aí se você não receber pelo menos 5 abraços, você me fala. Que está morando lá em casa, aí você me fala aí. Tá bom? Então nesse momento, quero convidar você a se levantar, a dar um abraço no irmão que está do seu lado. O Igor, ele é de Natal, é o nosso amigo, nós conhecemos na caminhada missionária, e ele fez uma viagem agora para a Colômbia e Bogotá. Então busquei ele no aeroporto, e ele está passando os dias conosco aqui. Vai contando aí, tá, Igor? São 5 pelo menos. Bênção, Igor é uma bênção, gente. Deus abençoe, coisa boa. Amém, amém, louvado seja Deus. Eu quero aproveitar também aqui o momento para falar sobre o chá de mulher, chá da mulher, que vai acontecer sábado agora. Não é isso, não é, né? Sábado agora, né? Então, 4h30, não é isso? Dá tempo de fazer a inscrição ainda? Ainda dá tempo de você, mulher, fazer a inscrição. Faça. Esse é o tempo de edificação, de aprendizado. E tenho certeza que você, mulher, vai sair diferente da maneira que você entrar, tá bom? Então não perca a oportunidade de estar junto entre mulheres, adorando, exaltando o nome do Senhor. Amém? Quilo do amor, você que ainda não é assíduo com 1 quilo de amor, doe um alimento, um arroz, um feijão, o que você quiser doar, você doe com todo o teu coração, tá bom? Porque famílias precisam. Você vê que nós tínhamos um empresário, e por situações, infelizmente, ele não está conseguindo ser tão pontual. E isso é completamente entendível. Vamos orar por ele e por tantos outros que ofertam para a nossa igreja, que nem membro da igreja é. E eu quero chegar a 50 cestas básicas, irmãos. Eu desejo do meu coração. Deus colocou isso no meu coração. A gente precisa chegar junto. Se eu for comprar um quilo de arroz, compra mais um. R$5, R$10 a mais não vai fazer diferença para você. E se você, membro dessa igreja, e que está precisando de cesta básica, de algum apoio de alimento, procura a gente. Eu não vou cansar de falar isso de púlpito. Eu não quero que ninguém dessa igreja passe por necessidade, principalmente de alimentação. Então, se você está precisando de ajuda, você me procura a Martinha, que a gente vai orar a Deus e te ajudar da melhor forma possível, tá bom? E as atividades, que já foi falado aqui. Você pode tanto participar das atividades como aluno, como se envolver em alguma área. Nós temos muitas atividades. Nós somos uma igreja, meus irmãos, que faz a diferença.
Então faça parte disso, vem participar da equipe, conversa com os líderes, vê onde você pode atuar, tá bom? Na mesma coisa, ministério de louvor, recepção, onde você quiser atuar. Deus tocou o teu coração, você sabe que é ali que você quer, que Deus quer você, procure a liderança, procure-nos para você participar, tá bom? Em breve nós teremos aula de música, tá bom? Estou orando para que Deus mande os professores aqui para dar aula para as nossas crianças, para os adolescentes, para os jovens. Quem quiser aprender música, nós vamos colocar aqui um dia específico para você aprender a música, cantar, tocar, né? E tocar algum instrumento e servir por meio da igreja, por meio da tua instrumentalidade aqui na nossa igreja, tá bom? E por fim, quero convocar aqui todos os homens para o término da obra, tá? Terça-feira às 18 horas estaremos aqui terminando essa obra de acessibilidade, tá bom? Então teve um recesso, teve aí o feriado, então já estão descansados, vão meter a mão na massa aí para a gente poder terminar aquela obra de acessibilidade, tá bom? Eu tive um pedido especial de oração aqui, eu quero fazer isso nesse momento, antes de entrar na palavra, que é a oração pela Caroline, que descobriu, tem um câncer, ela tem 36 anos, ela é amiga da nossa irmã Camila, e nós vamos orar nesse momento, tá bom? Feche seus olhos, clamar pela vida dela. Senhor Jesus, Pai, nós entregamos, Senhor Deus, a Caroline, Pai, nas tuas mãos, Pai. Diante de um diagnóstico, Pai, tão assustador como esse, é muito difícil mantermos emocionalmente equilibrados, Senhor. É muito difícil nos mantermos, Senhor Deus, felizes ou como se nada tivesse acontecido diante de um diagnóstico desse, Pai. Realmente a gente fica triste, assim como a Carolina está, Senhor. Ela está abalada, mas, Pai, nós queremos entregá-la ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, entregar o seu coração, as suas emoções, a sua mente, Senhor, e que o Senhor, Pai, possa cuidar e trabalhar de tudo, da mente e do coração. Peço, Senhor Deus, que o Senhor envie pessoas para levar a Tua palavra, usadas pelo Espírito Santo, para poder preencher o coração da Tua filha, Senhor. Usa, Senhor Deus, a Camila, que é a amiga mais próxima, Senhor Deus, usa a vida dela, e que ela possa, Senhor Deus, ser usada poderosamente para abençoar a vida da Caroline. Como igreja nós oramos, rogando ao Senhor que tudo pode, porque o Senhor pode fazer o milagre. Da mesma forma que foi dado o diagnóstico, Senhor Deus, positivo, o Senhor pode fazer desaparecer esse diagnóstico. Então, Senhor, haja com a Tua soberania e a Tua benevolência, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a Caroline. Queridos, nós começamos esse mês com o tema consagração, entregando-se totalmente, inteiramente a Deus. E nós vamos trabalhar vários domingos com essa entrega total a Deus. Falamos sobre santificação e agora nós vamos falar sobre consagração. E nós vimos no culto passado que santificação e consagração são duas coisas que caminham muito juntos. A santificação é aquilo que eu devo me tornar diante do Senhor, e a consagração é aquilo que eu entrego para o Senhor. É aquilo que eu entrego para o Senhor. Obrigado, Júnior. Então aquilo que eu tenho, eu entrego ao Senhor, eu consagro ao Senhor. Então eu consagro a minha família, eu consagro as minhas finanças, eu consagro o meu trabalho, eu consagro tudo que Deus me concedeu. E essa consagração é um ato de fé, um ato de confiança. E hoje nós vamos trabalhar e refletir sobre mais uma área, que é o coração. Semana passada nós refletimos sobre entregar as tuas obras, entregar os teus pensamentos. E nós vamos refletir hoje sobre entregar o seu coração. Abra a sua Bíblia em Provérbios 4, 23. E a palavra diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Feche teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra, e obrigado, Deus, por esse versículo, Pai.
que tanto fala no nosso coração, guardar o nosso coração, Pai. Senhor, é um desafio para nós, mas nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Senhor que nos ajuda. Então, Pai, fale conosco, continue falando conosco, em nome de Jesus. Que minhas palavras, Senhor Deus, sejam as tuas palavras, sejam entendíveis e claras e aplicáveis à nossa vida, em nome de Jesus, amém. Queridos, a consagração, ela começa no coração. Ela começa no coração, e o coração é um órgão vital que dá vida para todos os outros órgãos. Isso eu estou falando da parte física, mas o coração também é algo que guarda os sentimentos, que de uma forma muito pontual, a Bíblia fala muito sobre o coração. E por ela falar muito sobre o coração, e o coração está dentro de nós, tendo tantas finalidades, Provérbios também ele é muito pontual, dizendo, sobretudo que deve guardar, você pode guardar também todas as coisas, mas sobretudo, guarda o teu coração. Sabe por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. E aí eu quero, antes de expor aqui a mensagem, eu quero compartilhar com vocês algumas curiosidades do coração. E aí quem é da área da saúde vai poder se deleitar um pouco com essas informações. Aqueles que não são vão ficar com mais uma informação retida na sua mente. E aí eu busquei na American Heart Association quantos litros de sangue o nosso coração ele bombeia por dia. E em média o nosso coração ele bombeia cerca de 7.500 litros de sangue por dia, que é o equivalente a 5 a 6 litros por minuto. Isso uma pessoa adulta em repouso. E aí mais perguntas eu fiz. Eu falei, poxa, quantos órgãos o coração lhe sustenta? Eu pesquisei. E o coração bombeia para todos os órgãos do corpo cerca de 78 órgãos principais, órgãos vitais, garantindo a elas oxigênio, garantindo a nutrição, garantindo ali tudo que o nosso corpo precisa para o bom funcionamento. Funcionamento do cérebro, funcionamento dos pulmões, funcionamento do fígado, dos rins, dos músculos. O coração ele tem essa finalidade. E aí eu fiz mais uma pergunta: quantas batidas o nosso coração dá por dia? Vocês sabem? Quantas batidas por dia? E aí eu fiz um cálculo. O coração em média ele bate 60 a 100 minutos, 60 a 100 vezes por minuto. E isso corresponde a aproximadamente 100.000 batidas por dia. E se a gente colocar uma expectativa de vida entre 60 e 80, nós temos 2,5 bilhões de vezes. Queridos, 2,5 bilhões de vezes o teu coração ele bate em média. E aí Provérbios fala para nós guardarmos o nosso coração. Guarda o teu coração. Consegue entender um dos motivos? Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E aí ele vai falar sobre a importância de proteger o coração, não somente no sentido físico, mas também no sentido espiritual e emocional. E a Bíblia usa muito a palavra coração, porque no pensamento hebraico bíblico, o coração ele não representa apenas um órgão físico, mas representa também o interior, o sentimento, aquilo que é gerado dentro que causa um impacto fora. Isso inclui suas emoções, seus pensamentos, as vontades, as suas decisões. E aí nós temos exemplo, o coração como centro das emoções. E aí, lá em Provérbios 15:13 vai dizer assim, que o coração está ligado aos sentimentos. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate.
E aí também nós temos um outro exemplo, que é o coração como centro da vontade das escolhas. É isso. O teu coração como centro da vontade das escolhas. As nossas decisões, as intenções, aquilo que devemos tomar como decisão, ela deve partir do coração. E aí, lá em Provérbios 3,5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe o teu próprio entendimento. Perceba, coração. Também o coração como fonte de bem e como fonte do mal. Olha lá o que diz na palavra: porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você fala aquilo que o teu coração está cheio. O coração está cheio de quê? Coração. Guarda o teu coração. O coração como sede da fé e do relacionamento com Deus. E aí nós temos Deuteronômio 6,5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Coração. Então, querido, a palavra coração, ela é usada muitas vezes na Bíblia para refletir tudo isso e para mostrar o quanto é importante nós guardarmos o nosso coração e colocarmos em nosso coração aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que não prejudica as pessoas. Consegue compreender? Por que Deus pede para você guardar o teu coração? Porque você não pode guardar ressentimento? Porque você não pode guardar rancor de ninguém? Porque o coração tem essa capacidade de gerar tudo isso, de produzir tudo isso. Não só vida física, mas vida emocional, equilíbrio. Guarda o teu coração, consagra o teu coração, entrega o teu coração àquele que tudo pode fazer, aquele que cuida, aquele que lê os teus pensamentos, sabe os teus pensamentos, esquadrinha o teu coração. E devemos sim entregar tudo a Ele, porque Ele é Deus. Do coração vem a verdadeira essência da nossa vida. É do coração que vem a essência da vida. É que mostramos quem somos, é aquilo que nós fazemos, nós realizamos. É muito comum nós usarmos a expressão: olha, fulano tem um coração muito bom. Às vezes nem cristão tem um coração muito bom, por conta dessas características. E por isso devemos oferecer a Deus os nossos desejos, as nossas motivações, os nossos afetos, e consagrar a Deus. Guarda o teu coração. Não divide o teu coração com ninguém além de Deus. Entregue o teu coração completamente e somente para Deus. Não devemos dividir o nosso coração com a vontade da carne. Não devemos dividir o nosso coração com as paixões ilusórias deste mundo. Não devemos dividir o nosso coração com o pecado. Um coração dividido não pode servir plenamente ao Senhor. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Ou o teu coração está voltado para as coisas de Deus, ou o teu coração está voltado para as coisas do mundo. Não existe meio termo. Quando decidimos caminhar com Cristo, não existe meio cristão. Ele é meio convertido. Não existe. Ele não é convertido. Ela não é convertida. Existe conversão de verdade. E conversão de verdade são atitudes. Conversão de verdade são exemplos. Conversão de verdade é prática de vida no seu dia a dia. É o seu comportamento, é o que você fala, é o que você faz, é o que você produz, é o que você realiza em todos os ambientes, no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde você for, no shopping, no parque, no mercado, na academia, em todos os lugares que você for. Teu comportamento precisa ser um comportamento de pessoa convertida.
e não de convencida. De convencida que Deus é bom, de convencida que Jesus salva, de convencida que Jesus pode fazer, de convencido que Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Ateu sabe disso. Espírita sabe disso. Mas o que vai diferenciar é que não somente você saber disso, é o que o saber, esse saber proporciona para a sua vida num ato da sua decisão verdadeira com Cristo, é a conversão. Não adianta você saber que Cristo é tudo isso, você precisa se converter verdadeiramente e realizar aquilo que um convertido de verdade realiza. Ser aquilo que Cristo deseja que você seja, e não aquilo que o mundo deseja que você seja. E por isso então Salomão, ele exorta a guardá-lo, guardar o coração acima de todas as coisas. E como podemos consagrar o nosso coração? Como podemos garantir que ele esteja totalmente rendido ao Senhor? O que nós devemos fazer para nos afastarmos das influências malignas? Porque o coração é a fonte da vida. E Jesus ensinou que é do coração que procedem os maus pensamentos, adultérios, homicídios e pecados diversos. Está lá em Mateus capítulo 15, 19. Diz, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, se queremos viver uma vida santa e consagrada, devemos cuidar daquilo que permitimos entrar no nosso coração. E a pergunta é, o que tem entrado no teu coração? Porque, dependendo do que está entrando no teu coração, isso é um perigo. Que é o perigo de um coração dividido. E quando você tem coração dividido, meus irmãos e minhas irmãs, quando você tem coração dividido, é muito comum que você caia para o lado da carne, meu querido e minha querida. Quando o teu coração está dividido, é muito comum que você não dê ouvido para as coisas de Deus, para as coisas que as pessoas falam para você, de orientação. É muito comum que você não dê atenção devida para as Escrituras, é muito comum. É muito comum você cair mais para o lado da carne do que o lado espiritual. Por isso que você deve se consagrar totalmente. Por isso que nós pregamos sobre santificação, refletimos sobre isso, a importância de você santificar, porque um coração santificado é um coração consagrado a Deus. E um coração consagrado a Deus, ele fica totalmente liberto do pecado e do mal, quando o Espírito Santo preenche o teu coração. Porque ele te convence do pecado, ele te liberta do pecado. Quanto mais cheio do Espírito, mais longe do pecado. Não tem um coração dividido. Porque um coração que não é totalmente entregue a Deus, ele se torna vulnerável às tentações e aos enganos. E o nosso coração é enganoso. O exemplo claro foi o rei Salomão. No começo estava tudo tranquilo. Ele começou com o coração totalmente voltado para Deus. E a gente fala de Salomão, de sabedoria, mas não fala como foi o final. E com o tempo ele permitiu que as influências externas o afastassem de Deus. Isso está lá em 1 Reis 11:4, eu faço questão de ler. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração, novamente a palavra coração, não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi o seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Coração que não está totalmente voltado para Deus, acontece isso, volta para as paixões do mundo. Então, como guardar e consagrar o coração? Enchendo-se da palavra de Deus, orando, evitando influências prejudiciais para a sua vida. Com quem você tem andado, com quem você tem dado mais ouvido? Não é que o cristão não tem que falar com o não cristão, não é isso. Mas você não pode ser influenciado por aquele que pensa igual ao mundo. Você tem que influenciar essa pessoa.
Eu sou completamente a favor de você estar em um ambiente onde pessoas não são cristãos, desde que você não se contamine. Se você tiver forte o suficiente, entender a sua missão naquele ambiente, naquele local, evangelize, fala de Cristo, mostre o Cristo que há dentro de você, porque esse é o nosso papel. Mas se você tiver com o teu coração dividido nesse meio, certamente você vai se inclinar para a carne, você vai tender a seguir mais influências e outros deuses. Por isso você deve buscar um relacionamento profundo com Deus. Por isso você deve se apegar a Deus através da oração, da comunhão com os irmãos. Nós como igreja precisamos ter comunhão entre os irmãos. Ah, mas eu não tenho muita intimidade. Ah, eu não sou muito de falar. Meus queridos, educação independe de você ser cristão ou não, ok? Você precisa dar graça e paz. Você precisa abençoar a pessoa. Deus te abençoe, boa semana. Você não precisa, de repente, ter aquela amizade profunda, mas você precisa ser educado, ter comunhão, falar com as pessoas no corredor e não virar a cara. Porque a comunhão com os irmãos, o modo como você se relaciona, mostra também como está o teu coração. Você não vai ficar com as canjicas abertas o tempo todo, não é isso que eu estou falando para você ser amável, de você ser educado. E por que não sentar à mesa? A proposta de Jesus, a proposta da ceia é comunhão, é o partir do pão, não é isso? É alegria. E por que não fazermos isso? Vamos mudar um pouco esse pensamento. E aí eu quero finalizar com a fábula dos dois lobos. E aí um velho sábio disse para o seu neto: olha, dentro de cada pessoa há uma batalha entre dois lobos. Essa aí vocês devem ter escutado, mas eu caio perfeitamente nessa reflexão. Entre dois lobos, um lobo é bom, outro lobo é mau. Um procura fazer aquilo que é bom para as pessoas, aquilo que agrada a Deus, e o outro fica fazendo o contrário, é mau. Aí o neto curioso perguntou: mas vó, qual lobo vence a batalha? Aí o avô respondeu: aquele que mais você alimentar. E essa história, irmãos, ela ilustra bem a necessidade de guardar, consagrar e separar o seu coração somente para Deus. Quem você tem alimentado mais? Quem você tem alimentado mais? Qual dos dois lobos? Tá, aqui é uma fábula, tá, meus irmãos? Mas com o que você tem alimentado o teu coração? É tempo de você alimentar o seu coração com nutrientes saudáveis, que vai lhe trazer mais vida, momentos mais agradáveis, momentos com menos brigas, mais comunhão, momentos de confraternização, fazer aquilo que agrada a Deus. Deixa aquelas pessoas que te maldizem, que fazem mal para você, não guarda nada contra elas não, ore por elas. Aprenda a usar a melhor arma que você tem, que é a oração. Nós temos a melhor arma. Sabe qual é a melhor arma? BO. Não é boletim de ocorrência não, é Bíblia e oração. Joelho, ó. Bota o joelho no chão. É a melhor arma. Não guarda rancor, ressentimento de ninguém. Porque se a gente alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, com a oração, certamente estaremos mais fortes para enfrentarmos os obstáculos e nos afastarmos de todo o mal. Então, querido, examine o seu coração. O que tem dominado o teu coração? O que tem dominado os teus pensamentos? O que tem dominado as tuas ações? O que está no teu coração?
Aqui é o melhor lugar para você estar com seus irmãos, a família da fé, ouvindo a palavra de Deus, orando. O melhor lugar para estar aos pés de Cristo, porque Ele conhece todo o teu coração. Há algo que precisa ser retirado do teu coração, para que ele seja totalmente de Deus? O que precisa ser retirado? O que você precisa arrancar definitivamente do teu coração nessa manhã? Cultive hábitos que fortaleçam o seu coração espiritualmente. A gente prepara o nosso corpo para ficar bem, nos alimentando bem, cuidando do nosso físico, praticando esporte. E a gente alimenta o nosso coração da mesma forma, orando, só que de uma forma mais espiritual, orando, lendo a palavra, nos confraternizando, tendo comunhão, estando na igreja, ouvindo a palavra. Então ore, cultive bons relacionamentos, faça bons amigos e viva de forma intensa na obra do Senhor. Eu quero orar por você e logo após nós vamos dar prosseguimento à ceia do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Pai Celestial, nós sabemos que o coração é o centro da vida espiritual. Nós sabemos que o Senhor deseja que tenhamos um coração completamente rendido ao Senhor. Nos proteja, Senhor Deus, para que Ele não se corrompa. Nos afaste, Senhor Deus, do mal, Senhor. Senhor, não queremos alimentar o nosso coração com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com rancores, com ressentimentos. Mas queremos, Senhor Deus, alimentar o nosso coração com Teu amor. Queremos alimentar o nosso coração, Pai, com tudo que há de bom no Senhor. Hoje o Senhor nos chama a consagrar o nosso coração por inteiro, Pai. Senhor Jesus, nos ajude. Nos ajude, Pai. O mundo nos ataca. A televisão está de forma descarada, Senhor Deus, alimentando e fomentando o pecado o tempo todo. Senhor Jesus, que possamos ter maturidade, Pai, para encarar esses ataques de modo espiritual. Então, Senhor, nos reveste, blinde o nosso coração. Retire, Deus, do nosso coração tudo que não pertence ao Senhor, Pai. Limpe o nosso coração, Senhor. A gente não consegue sozinho. Estamos aqui, Pai, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, Pai. Limpe o nosso coração. Tire da nossa mente, Deus, tudo que não provém de Ti, Pai. Renova a nossa mente. Transforma o nosso pensamento, o nosso coração, Pai. Queremos ser cheios de Ti. Que os nossos pensamentos, Pai, estejam voltados tão somente para Ti, Pai. Fazer a Tua vontade, Deus. Queremos ter um coração inflamados, Deus, inflamados em Te servir, em fazer o melhor, Pai. Que o Senhor procura estes cujo coração está completamente voltados para Ti, cujo coração está pegando fogo em servir ao Senhor, Pai. Coração desejoso, Senhor, em fazer cada vez mais para o Senhor. Um coração apaixonado em Te servir. Um coração apaixonado, Senhor Deus, em estar próximo de Ti. Como é bom, Deus, como é bom, Senhor, estar perto do Senhor. Que essa seja a nossa maior vontade, de estar cada vez mais próximo do Senhor. Limpe os corações nessa manhã. Limpe as mentes nessa manhã. Nessa manhã, haja um renovo. Haja um novo começo. Em nome de Jesus.
Amém. Queridos, quero falar sobre esse momento tão sublime e especial que é a ceia do Senhor. É um momento mais que especial para todos nós que somos cristãos. Costumo dizer que ele é um memorial, sim, mas é mais profundo que um memorial. Quando a gente começa a lembrar, imaginar, e a gente começa a refletir sobre a nossa vida, a gente vê o quanto nada merecemos. A noite estava calma em Jerusalém, uma noite tranquila. As ruas de pedra refletem a luz das tochas que iluminavam o caminho dos seus discípulos, dos discípulos de Cristo. No andar superior de uma casa simples, Jesus e seus 12 amigos se reuniram para então a refeição da Páscoa. Havia ali um peso no ar. Jesus sabia que seria a última ceia com seus discípulos, antes do maior ato de amor de toda a história. Ele pegou o pão, ele partiu e distribuiu entre eles. E com um olhar profundo, disse: "Este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Em seguida, ele ergueu o cálice e disse: "Este é o cálice, é o Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós." Era anúncio do novo pacto, era anúncio de um novo momento, um sacrifício que mudaria tudo, a história da humanidade. Mas naquela mesa não havia somente amor e comunhão, havia também traição. Judas Iscariotes, de coração inquieto, recebeu o pedaço de pão e, com a mente tomada pela escuridão, saiu apressadamente para entregar o seu mestre. Ele sai rapidamente para entregar Jesus Cristo, a qual havia convidado para estar à mesa. E vem Getsêmani, a agonia da escolha. Após a ceia, Jesus então levou Pedro, Tiago e João ao jardim de Getsêmani. Ali, sobre as oliveiras, sua alma se angustiava, aflita, temerosa. Ele se afastou um pouco e, caindo de joelhos, orou: "Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade." O suor misturado com gotas de sangue, mostrando a total angústia, descia pelo seu rosto. Ele sabia que a sua hora estava chegando, a hora de se entregar totalmente. De repente, o barulho de passos pesados ecoou pelo jardim. Então Judas apareceu, acompanhado de soldados e líderes religiosos, e com um beijo no rosto, ele entregou Jesus. Pedro, completamente em fúria, sacou a sua espada. Certamente ele queria matar todo mundo ali, mas Jesus o deteve, e ele não resistiria ao seu destino final. Veio o julgamento, a injustiça dos homens,
a minha injustiça, a tua injustiça. Arrastado diante de Caifás, depois a Pilatos, Jesus ouviu acusações falsas e sentiu o peso do julgamento injusto. Pilatos, sem encontrar culpa nele, tentou soltá-lo, mas a multidão enfurecida gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E isso ainda é dito hoje: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Com medo da revolta, Pilatos então lavou as suas mãos. E entregou Jesus para ser açoitado, massacrado e crucificado. Naquela via dolorosa, caminho da cruz, com o corpo ferido e ensanguentado, Jesus carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém. Uma cruz pesada, que ele não merecia. Os soldados zombavam, a multidão assistia. Alguns choravam, outros insultavam. E no meio da dor, ele seguiu firme. Seguiu firme, porque ele sabia do seu propósito. Ele seguiu firme, suportando toda a dor que não era dele, uma acusação que não pertencia a ele. E diante daquelas ruas, uma cruz pesada sobre os seus ombros, sobre as suas costas ele carregava. E no caminho encontrou Simão de Cirene, que ajudou a carregar aquele madeiro. E em Gólgota, cravos perfuraram as suas mãos e pés, e ele foi erguido entre dois ladrões que justamente fora crucificado. Mesmo ali, no auge da dor, ele encontrou forças para perdoar. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, nos perdoa, porque nós não sabemos o que fazemos. Mesmo ali, diante de tudo isso, ele encontra sobriedade para perdoar pecados e salvar pessoas. Ao meio-dia, o céu escureceu, a terra tremeu. Jesus, como último suspiro, clamou: está consumado, está consumado. O véu do templo se rasgou, e então o sacrifício estava completo. O Cordeiro de Deus havia cumprido a sua missão, e o amor nos alcançou. E hoje, ao celebrarmos a ceia, a nossa mente deve estar totalmente voltada para aquele que deu a sua vida, que se sacrificou por nós. É muito mais que um memorial. É muito mais que um memorial. Quero, nesse momento, convidar os diáconos a se colocarem aqui próximo à mesa. Esse sacrifício, ele deve estar cravado no seu coração, na sua mente. E o que Cristo fez por mim e por você, nesse ato simbólico, deve ser realizado, participado e feito com completo entendimento. Você que é salvo
em Cristo Jesus, você que é membro dessa igreja ou não, porém é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está convidado a participar conosco deste memorial. Você, irmão que precisa se acertar com alguém, se acertar com Deus, faça isso nesse momento. Você que precisa confessar pecado, liberar perdão, se desfazer desses pensamentos que aprisionam a sua mente, que te deixam pesado, que te deixa triste, que não faz você refletir Cristo Jesus, que atrapalha a sua comunhão com Deus, faça isso agora. Ore a Deus. Não participe da ceia do Senhor dessa forma, entregue a Ele. E enquanto o ministério de louvor entoa os cânticos, você receberá dos nossos diáconos os elementos da ceia, o pão e o vinho. E logo após estaremos participando da ceia do Senhor como igreja. Nesta manhã que não recebeu os elementos da ceia,
Todos receberam? Primeira Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos. Grandioso Deus, Pai querido, muito obrigado por ser participante deste momento, Senhor, de trazermos aqui à nossa memória todo o sacrifício do Teu Filho amado Jesus. Amém. Na cruz do Calvário, seu corpo que foi moído, seu corpo que foi covardemente agredido de maneira bruta, Senhor, mas houve uma causa maior, que era necessário que isso acontecesse, para que hoje, ó Deus, tivéssemos vida em Ti. Obrigado, ó Deus, por todo esse sacrifício que Cristo passou por nós. Amém. Muito obrigado, pois assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos. Nosso Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui participando deste memorial, algo que é tão profundo em nossas vidas. Obrigada, Pai, pelo Teu sacrifício, pelo Teu sangue vertido naquela cruz pelos nossos pecados. E pedimos ao Pai que o Senhor se faça presente nesta hora e que possamos todos os dias das nossas vidas lembrar e praticar o amor, porque foi por um amor tão grande que aquele sangue foi vertido naquela cruz. Obrigada, Senhor. Nós só temos a Te agradecer por este momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Convido a todos a se levantarem nesse momento. Estenda as suas mãos. Que o amor poderoso, grandioso, imenso amor de Deus, a graça salvífica, a graça transformadora, a graça irresistível e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda esta igreja, com os nossos irmãos espalhados em cada canto desse planeta, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Temos a maravilhosa graça, teu amor que não faz.
sangue